Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 6 de dezembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. O governo encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para reformar a Previdência Social. Uma das propostas é fixar a idade mínima de aposentadoria em 65 anos. Em estudo, o governo diz que a média de idade da aposentadoria aqui no Brasil, de 58 anos, está entre as menores do mundo. Pelo sistema atual, o contribuinte precisa fazer uma pontuação mínima para conseguir se aposentar com 100% do benefício. Essa pontuação é calculada pela soma da idade da pessoa e o tempo de contribuição e tem que ser de pelo menos 95 para homens e de 85 para mulheres. O governo ainda afirma que sem a reforma, em 2024, todo o orçamento da União será utilizado para pagar a folha de pagamentos e a aposentadoria. Diante disso, você concorda com a proposta do governo de estabelecer a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. O Senado recorre contra a decisão que afastou Renan Calheiros da presidência da Casa. Ministro Marco Aurélio Mello determinou em decisão individual o afastamento do presidente do Senado. Mordida no bolso. Após 2 meses de quedas consecutivas nas refinarias, Petrobras eleva o preço dos combustíveis. Se não bastasse o consumidor não ter percebido a diminuição, agora o valor deve aumentar. Chapecoense, campeã da Sul-Americana, decisão da Conmebol garante vaga para a equipe catarinense na Recopa e na Libertadores. Sobre isso e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações direto de Brasília, porque o Senado Federal apresentou hoje um recurso contra a decisão do ministro Marco Aurélio, que afastou da presidência da Casa o senador Renan Calheiros. Caberá agora, inclusive, ao próprio ministro reverter a decisão ou levar o pedido ao plenário da Corte, composto, então, por 11 ministros, para uma deliberação colegiada. Ainda não há data marcada para o caso ser pautado no plenário. Renan Calheiros passou a noite em reunião com aliados e se recusou a receber a ordem judicial. Um oficial de justiça chegou a ir à casa de Renan Calheiros, mas não conseguiu entregar a notificação do STF. Ele só deve receber o documento hoje às 11 horas no Congresso. Durante toda a noite, vários parlamentares se reuniram com Renan na residência oficial da presidência do Senado. Estavam presentes o senador Jorge Viana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes de partidos da base aliada. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade, que argumenta que Renan Calheiros virou réu na semana passada por crime de peculato e, por isso, não poderia continuar no cargo por estar na linha sucessória da presidência da República. Mesmo com o afastamento, Renan continua senador pelo estado de Alagoas. A liminar ainda vai ser analisada pelo plenário da Corte. E agora quem assume a presidência do Senado é o vice Jorge Viana, do PT do Acre. Para a oposição, a mudança de comando da casa pode alterar o calendário e mexer com votações importantes, como o segundo turno da PEC do teto, que limita os gastos públicos. Nós vamos conversar muito com o Jorge Viana, porque eu acho que a partir desse afastamento do Renan, não tem clima para o Senado Federal continuar essa votação como se nada tivesse acontecendo. Mas o líder do governo no Congresso diz que a votação será mantida porque a data já tinha sido acertada. Esse calendário será respeitado, independente de quem esteja presidindo a sessão, se é o presidente Renan, se é o senador Jorge Viana, se sou eu, nós iremos cumprir o acordado com os senadores e com o país. Em nota, Renan disse que só vai se manifestar depois que conhecer o teor da liminar, que considerou uma decisão contra o Senado. E o governo detalha na manhã desta terça-feira a proposta de reforma da Previdência entregue na noite desta segunda-feira no Congresso. De acordo com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, será fixada a idade mínima para aposentadoria em 65 anos. As novas regras devem valer integralmente para os mais jovens e haverá medidas de transição para homens com mais de 50 anos. O Brasil envelhece muito rapidamente. Isso é muito bom,
por um lado. É muito bom por um lado porque a gente vive cada vez mais. Hoje, nesse ano de 2016, de acordo com o IBGE, existem na faixa por volta de 12 idosos para cada aproximadamente 100 pessoas em idade ativa. Em 2060, esse número deve subir para 44. Então, a gente vai ter mais de 4 idosos para cada 10 pessoas em idade ativa, comparativamente a hoje, que a gente tem algo na faixa de 1 idoso para cada 10 pessoas em idade ativa. Quando a gente está falando de previdência, como é um programa voltado mais naturalmente para a população idosa, isso, naturalmente, que esse processo de envelhecimento populacional, mais gente vai receber o benefício, menos gente contribui, então isso dificulta o financiamento da Previdência. Então, a gente tem que reformar a Previdência para poder manter a Previdência. O grande objetivo da reforma da Previdência é que a gente quer continuar com a Previdência. A gente vê a necessidade de se alterar a Previdência, de se ajustar a Previdência para que as pessoas continuem recebendo suas aposentadorias, suas pensões. No ano passado, o déficit do INSS, o instituto que paga as aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado, ficou em 86 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é que chega a 152 bilhões de reais. No ano que vem, a última estimativa que temos, em 2017, é que esse valor alcance 181 bilhões de reais. O grande intuito é garantir a sustentabilidade da Previdência. Isso não é meramente uma conta financeira. Não é uma preocupação puramente fiscal. A preocupação por trás disso está exatamente no pagamento das aposentadorias e pensões dos beneficiários, seja do INSS, seja do regime próprio de previdência. Então, quando se tem uma perspectiva de solvência das contas da Previdência, é uma perspectiva para poder garantir, sim, o pagamento dos benefícios das pessoas. Não só quem já recebe, mas aquelas pessoas que já completaram as condições de acesso à sua aposentadoria ou à sua pensão, mas ainda não a requereram. Não só hoje, mas ao longo do processo de tramitação da reforma da Previdência. Outro fato importante de se colocar. Nós pensamos, sim, em regras de transição. As regras se alteram, mas elas se alteram de modo gradual. Nossa transição estimada é de 15 a 20 anos. Para as novas regras, até as novas regras entrarem na sua completude. Outro aspecto importante da nossa reforma é que não haverá aposentadorias inferiores ao salário mínimo. Bom, e agora, então, a enquete do dia. Você concorda com a proposta do governo de estabelecer a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria? Para votar sim ou não, você entra nas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comenta e participa sempre com a hashtag #LinkRecordNews. Mesmo você usa para manifestar o que pensa também nas redes sociais. E se quiser ainda mandar para a gente a sua opinião por meio do WhatsApp, o número já está aqui embaixo na tela, 11 DDD 953071851. Comece a participar, nós queremos então conhecer o que você pensa sobre esse tema. Aliás, se você tiver alguma dúvida também pertinente a esse assunto, pode utilizar tanto as redes sociais com a hashtag LinkRecordNews, como o Clébio disse, ou o nosso WhatsApp, porque ainda nesta edição do Link Record News teremos mais detalhes e informações sobre a proposta de reforma da Previdência. Inclusive, para esclarecer suas dúvidas, a gente vai receber aqui um advogado especialista em direito previdenciário. Tudo isso para que você fique muito bem informado. Então, as suas dúvidas, como a Lidiane disse, podem ser encaminhadas a partir de agora e nós vamos ao vivo repassá-las ao nosso entrevistado. A gente segue agora com outros destaques do noticiário. A Justiça decretou a prisão preventiva do prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins, do PTN. A polícia esteve na casa dele, mas não localizou. Segundo os policiais, ele estaria viajando. Além de Lins, que é atual vereador, outros
11 vereadores da cidade foram presos. No total, foram expedidos 14 mandados de prisão contra vereadores de Osasco. No total, 21 vereadores hoje na Câmara. A Operação Caça-Fantasmas foi deflagrada em agosto de 2015, com o objetivo de desestruturar um esquema de funcionários fantasmas e captação de dinheiro de parte do salário dos assessores desses vereadores. Até agora, 73 mandados de busca foram cumpridos. A denúncia foi oferecida nesta semana contra 217 pessoas, entre vereadores, assessores e também funcionários fantasmas. O pacote de austeridade começa a ser votado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta terça-feira. Pois é, nós vamos ter mais informações com a nossa colega a repórter Carla Chaves, direto do Rio. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Hoje é apenas o primeiro dia, isso porque a votação só deve acabar dia 15 de dezembro. As discussões duraram todo o mês de novembro e os deputados apresentaram mais de 700 emendas. Para hoje, os deputados devem votar a diminuição do salário do governador, do vice e dos secretários em 30%, o fim da frota de carros da Assembleia Legislativa e também o fim das sessões noturnas. Só isso, a diminuição da frota e também o fim das sessões noturnas trariam uma economia de 26 milhões de reais. Mas para os servidores públicos, esta primeira votação, na verdade, é uma maquiagem para acalmar os ânimos, porque em seguida deverão ser votadas as medidas mais polêmicas, como, por exemplo, o fim do aluguel social, o fechamento definitivo dos restaurantes populares e o aumento da contribuição previdenciária. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelos detalhes. Bom trabalho. E a Justiça determinou a prisão preventiva do braço direito do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Segundo a investigação, Wilson Carlos recebia propinas de empresas interessadas em contratos com o governo do Rio. Um desempregado milionário. Mesmo depois de deixar o governo, Wilson Carlos, ex-secretário nos 2 mandatos Sérgio Cabral, não diminuiu a vida de luxo. Também não se desfez de gastos extras, como manter o luxuoso condomínio Porto Belo até o ano passado. O ex-secretário disse que pagou R$ 4.000 por mês pelo aluguel do imóvel, mas os procuradores desconfiam que o valor é irrisório para casas avaliadas em mais de 6 milhões de reais. 3 meses após perder o emprego, ele e a mulher, Mônica Carvalho, não deixaram de gastar. O casal comprou uma mesa de jantar com 6 cadeiras por R$ 10.670. As luminárias custaram um pouco mais, de R$ 7.000. A cadeira de massagem foi comprada por R$ 17.300. Tudo pago em dinheiro vivo. A rotina do casal também era mantida nos gastos com o cartão de crédito. No período entre 2007 a 2015, Wilson Carlos gastou mais de R$ 1.600.000. No mesmo período, Mônica Carvalho gastou quase R$ 460.000. Wilson Carlos gastou muito e não declarou nada. Foi dispensado pela Receita Federal de apresentar o imposto de renda de 2015. Não há nenhum crime em pagar em dinheiro. O que normalmente acontece é que as pessoas usam o dinheiro em espécie como forma de ocultação de patrimônio, ocultação de renda, de sonegação fiscal. A situação de Cabral pode piorar. O Ministério Público Federal descobriu um número de um celular que era utilizado pelo ex-governador para fazer ligações para empreiteiros envolvidos no esquema de cobrança de propina em obras públicas. O telefone está registrado no nome de uma empregada doméstica, moradora de Maricá, na região dos Lagos. Ela vive em uma casa de 40 metros quadrados e tem uma renda mensal de R$ 1.300. Nelma de Saraça negou conhecer qualquer pessoa relacionada com o ex-governador. Nem o advogado de Sérgio Cabral, nem o de Wilson Carlos quiseram comentar as acusações. E o presidente da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte é alvo de uma operação do Ministério Público e também da polícia nesta manhã. A repórter Paula Branches tem mais detalhes.
Olá, para quem acompanha o Link Record News, essa operação investiga crimes aí de fraude em licitações, corrupção ativa, passiva, desvio e também lavagem de dinheiro. Por determinação da Justiça, Wellington Magalhães vai ficar afastado por tempo indeterminado. Ele é alvo de mandado de condução coercitiva, ou seja, quando o investigado é obrigado a depor e depois é liberado. Enquanto isso, o governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, pediu autorização à Assembleia Legislativa para declarar calamidade financeira no estado. Segundo Pimentel, a dívida com a União e também a crise financeira no estado agravaram ainda mais a situação. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas informações. O ex-presidente da Câmara, deputado Marco Maia, e o ministro do Tribunal de Contas da União e ex-senador Vital do Rego negam a suposta cobrança de propina investigada pela Operação Lava Jato. A suspeita é de que Marco Maia tenha cobrado propina de empreiteiros investigados para que, em troca, não fossem convocados a depor na CPI do Senado. Ele e o então presidente da comissão e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, teriam recebido cerca de 5 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Essa foi a primeira vez que a Lava Jato cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um ministro do TCU, tribunal responsável por julgar as contas do governo federal. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a nossa colega Fabiana Vantucci, com os destaques então daquele estado. Fabiana, olá, bom dia para você. O que você tem para a gente nesta terça? Oi, Fabiana. Olá, Clébio e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Nosso primeiro destaque de hoje é sobre a Lava Jato. As audiências das testemunhas de defesa do ex-presidente Lula já têm data marcada, porém vão acontecer somente no próximo ano, a partir de fevereiro. E olha só, nessa lista de testemunhas constam os nomes de vários políticos. Entre as testemunhas de defesa de Lula e de sua esposa Marisa Letícia, que também é ré no mesmo processo, estão ex-ministros como Alexandre Padilha, Tarso Genro e Jacques Wagner. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também estão entre as testemunhas chamadas pelos advogados do casal. A maioria das audiências será realizada por videoconferência e os depoimentos se estendem até o início de março. Os advogados de Lula e Marisa Letícia chamaram ainda o senador Renan Calheiros como testemunha de defesa, mas a data do depoimento dele ainda não foi definida. Após a notificação, Sérgio Moro aguarda Calheiros se manifestar se prefere ser ouvido em audiência ou responder às perguntas por escrito. E ainda falando de Lava Jato, os investigadores querem descobrir se o ex-deputado Eduardo Cunha usava um e-mail falso para se comunicar com um banco na Suíça. De acordo com o Ministério Público Federal, uma conta de e-mail registrada em nome de Carlos Trivoli pode ter sido usada para que Cunha se comunicasse com os funcionários do banco. O juiz Sérgio Moro determinou à operadora de telefonia móvel a quebra do sigilo do acesso à internet para verificar quem utilizou essa conta de e-mail em nome de Carlos Trivoli. A empresa de telefonia tem 5 dias para se manifestar sobre esse pedido do juiz Sérgio Moro. Lembrando que Eduardo Cunha responde por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato e está preso na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba. E agora, mudando um pouquinho de assunto, muita gente já está de olho na segunda parcela do 13º, pensando nas compras de Natal. Mas os economistas alertam que é preciso pensar bem antes de gastar e ainda guardar uma parte desse dinheiro. O 13º salário é um direito do trabalhador e, claro, é muito bem-vindo. Afinal, dá para fazer um monte de planos com o dinheiro extra. E será que os trabalhadores já sabem como pretendem gastar o dinheiro? Olha, pagar as dívidas, né? Pagar as contas aí, os parcelamentos das contas que a gente já parcelou, já está contado esse dinheiro, né? Pagar dívida. Vou só pagar dívida. Pagar uma conta, com certeza, né? Porque é o que a gente tem para fazer esse geralmente no final do ano. E será que é possível mesmo pagar as dívidas e resistir às compras de Natal?
Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que quase 53% dos trabalhadores do país pretendem gastar parte do 13º salário em compras de Natal. Segundo este economista, é preciso ter planejamento na hora de usar o 13º salário. A prioridade deve ser o pagamento de dívidas. E para aqueles que estão com as contas em dia, é importante guardar parte do dinheiro para não se atrapalhar com o orçamento no início do ano. Esse 13º, ele parece que é um recurso extra, mas não. Nós temos que lembrar que no início do ano também nós temos despesas extras. Então é muito importante nesse momento priorizar, pagar primeiro as dívidas. A reserva é importante. Diante de eventualidades que podem surgir ou até oportunidades que podem surgir. Então é importante sempre ter uma reserva, guardar uma parte desse dinheiro. E essas foram as notícias aqui do Paraná. Clébio e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê, Fabiana. Obrigada. Bom trabalho a você. Obrigado, Fabiana. Até amanhã. E olha, a gente segue aqui com outras informações para você então, porque estudantes brasileiros não sabem fazer contas e nem entendem o que leem. É isso que revela uma pesquisa internacional divulgada hoje pela manhã, viu? Triste, né, esse dado. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes indica que o desempenho dos nossos alunos em matemática e ciências piorou no ano passado em relação a 2012. E sobre a capacidade de leitura, a média dos estudantes brasileiros já era considerada ruim e não houve melhora. Na prática, os alunos não conseguem responder às questões com clareza. A amostra brasileira contou com cerca de 23 mil estudantes de 841 escolas, o que corresponde a 73% dos estudantes de 15 anos. Muito bem. E claro, como a questão da língua portuguesa sempre traz muitas dúvidas, é hora então de tirar essas dúvidas, de entender melhor a nossa língua com o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo, que já está aqui com a gente hoje para debater questões bem polêmicas da nossa língua, hein? Bem polêmicas. Bom dia, Cléber. Bom dia, Lidiane. Bem-vindo de volta. Obrigado, das suas férias. Prazer. Né? Bom dia aos telespectadores. E hoje a gente vai falar de algumas coisas, inclusive relacionadas a viagens, né? Boa. Algumas questões regionais que, como você muito bem falou, trazem polêmica. Em que sentido polêmica? Polêmica que no Sul, né, se fala, ou se usa, ou se escreve de um jeito. No Norte, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Oeste, de outro. E aí sempre fica a dúvida, né? Eu já começo com a questão que a gente separou, a gente conversa principalmente baseado nas mensagens que a gente recebe dos telespectadores. Por exemplo, colocaram para mim, professor, é correto dizer Recife ou Recife? E aí a resposta é muito simples, né? Você pode dizer, nesse caso, do jeito que lhe convier. Porque, por exemplo, você diz Recife aqui no Sul e você vai dizer no Norte, no Nordeste ou até em outras regiões Recife. E não muda absolutamente nada a comunicação, porque é uma questão de entonação, de acentuação, de sotaque. Exatamente. E acho que o bonito da língua, seja a língua portuguesa ou outras línguas, o espanhol, o inglês, que está, né, em vários países do mundo como línguas oficiais, a segunda língua, é importante a gente preservar essa doçura do regionalismo, né? Quando eu ouço, eu tenho alunos aqui em São Paulo mesmo, na PUC, que tem esse sotaque, porque vieram de outras localidades. É tão bonito a gente valorizar o sotaque. Então, Recife ou Recife, Roraima ou Roraima, eu acho que a questão do sotaque é o importante, é preservar o regionalismo. Que essa de Roraima ou Roraima sempre traz muita dúvida. Sempre traz muita dúvida. Então, as duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas. Na oralidade, as duas formas estão corretas. O que não pode, isso eu já vi, inclusive alguns jornalistas cometerem esse erro na mídia impressa, é escrever às vezes com acento. Roraima, né, com acento circunflexo, ou Roraima com acento agudo. Roraima não tem acento. Agora, se do ponto de vista regional você fala Roraima ou você fala Roraima, não é isso que vai deixar um erro. Acho que o importante é a gente preservar o regionalismo, desde que não fira, obviamente, nenhum traço de comunicação quando é oralidade, ou quando é escrita não fira nenhum traço de gramática quando a gente está numa escrita formal. De qualquer forma, essas, enfim, curiosidades, inclusive de sotaque e tudo, valem no Recife ou em Recife? Lidiane, essa história do Recife, ou de Recife, é uma história que eu mesmo, como jornalista também, já senti muito na pele, né? Recife, aqui para nós do Sul, e eu estou falando Sul, eu estou considerando Sul e Sudeste, por exemplo, a maioria das pessoas diz, por exemplo, mora em Recife, né? Volto de Recife, vou para Recife, ou seja, sem o artigo O, né? Agora, lá
em Recife, se a gente falar aqui em São Paulo, e para eles lá no Recife, eles exigem o uso do artigo. E eles se pautam, né, eles se baseiam em uma uma regra do português até um pouco antiga, que diz, se o nome da cidade ou do estado advém, ou seja, é originado de um acidente geográfico, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, como é o caso da Bahia. E veja, quando então o nome do estado ou da cidade é de um acidente geográfico, a gente tem que colocar o artigo. Veja que a gente diz, moro na Bahia, volto da Bahia, viajo para a Bahia, Rio de Janeiro a mesma coisa, vou para o Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro. E os recifenses falam, ó, por que com a gente não pode ter esse artigo? Então, assim, realmente, o correto, se a gente pensar essa regra, mesmo que ela seja antiga, é ter o artigo. Agora, acima de tudo, aqui nós, como mídia, aqui, os jornalistas, eu acho que a gente precisa dialogar sobre uma padronização. Não tem sentido cada um de uma emissora usar de um jeito, ou mesmo na mesma emissora, mas às vezes nas afiliadas, nas retransmissoras, cada um usar de um jeito. Eu acho que a gente tem que padronizar. E o meu voto, se equivale aqui o meu voto aqui para a gente discutir editorialmente, o meu voto é que a gente preserve a questão regional. Ora, por exemplo... Como eles querem lá. Como eles querem lá. No Recife. No Recife. E Minas Gerais? É isso que eu ia te perguntar. Nas Minas Gerais ou em Minas Gerais? Quando você, Clébio, você diz, eu vou, ou se não, eu moro, caso você esteja morando, vamos supor que a Record te transfira para fazer um jornal lá, você vai dizer, moro em Minas Gerais ou nas Minas Gerais? Você. Não quero ofender os mineiros, mas eu acho que eu diria em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Minas Gerais também. Em Minas Gerais. Eu também diria em Minas Gerais, porque realmente, se você pensar até em Brasil, a maioria dos brasileiros usa em Minas Gerais. Exato. Agora, muitos mineiros falam das Minas Gerais, pelo mesmo argumento do Recife, né? Que é essa questão do acidente geográfico. Se a gente pensar em Alagoas também, moro em Alagoas ou nas Alagoas? Boa, bem lembrado, Alagoas. Moro em Alagoas ou nas Alagoas? Moro em Tocantins ou no Tocantins? Olha quanto exemplo que a gente percebe. Eu tô pensando na previsão do tempo, que eu tô fazendo por esse período. Exatamente, os termos que são usados. Eu acho que o mais legal, e até as pessoas de casa que nos ouvem dessas localidades, mesmo os jornalistas que nos ouvem das outras emissoras, acho que o mais legal é a gente ter uma padronização. E a padronização, visto que se usa das duas formas, no meu modo de entender, para preservar o regionalismo, a gente tem que aderir àquilo que é falado naquela região. Ora, se em Minas Gerais todos dizem nas Minas Gerais, vamos preservar. Perfeito. Né? Se a maioria do Brasil diz em Minas Gerais, por que a gente não pode levar em conta um traço regional de Minas Gerais? Olha eu, de Minas Gerais, né? Porque lá eles falariam um traço regional das Minas Gerais. E a gente preserva. Agora, acima de tudo, o uso. Nesse sentido, como não há um erro, acima de tudo, o uso. E a regra, que foi como eu disse, se o nome advém aí de um acidente geográfico, a gente tem que usar o artigo. No caso de Tocantins, então, eu não sei qual é a origem. No caso de Tocantins, não é, né? Eu não sei a origem da palavra Tocantins, é até uma questão importante para os telespectadores mandarem para a gente, né? De Tocantins, mas não é um acidente geográfico. A maioria dos brasileiros usa em Tocantins, de Tocantins, ou seja, sem um artigo. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro, alguns falam no Tocantins, do Tocantins, no próprio Rio de Janeiro. Mas é um assunto legal para o pessoal de Tocantins mandar uma mensagem para a gente e dizer como é que vocês aí falam, né? Escrevem de Tocantins ou do Tocantins. Mas, se a gente pensar em regra, a gente sempre usa em Tocantins, porque aí não advém de um acidente geográfico. Isso é importante de a gente dizer. Rapidinho, mais um exemplo. Por exemplo, porta. O correto é falar porta, porta ou porta? Depende do sotaque de cada região. Percebe? Né? Então, essa doçura, por exemplo, a gente pegar o sotaque caipira aqui de São Paulo mesmo. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo no estúdio. Se a gente for para o interior de São Paulo e a gente escuta um porta, é tão bonito entender esse sotaque, esse regionalismo. Então, não tem o porta, porta ou porta. Qual é o mais correto? O pessoal do Rio, quando nos escuta falar porta, já começa a tirar sarro do sotaque paulistano, né, meu? Poxa vida. E quando a gente ouve porta, a gente também faz essa acepção. Então, acho legal a gente preservar o regionalismo, né? O pessoal que está em casa, manda mensagem sobre algumas palavras, algumas coisas que usa. Eu acho isso muito legal, isso enriquece a língua portuguesa. O importante é que as nossas portas sempre estarão abertas a todos que nos acompanham para as dúvidas aí e ao Rodrigo Maia, que volta na quinta-feira com a gente. O pessoal do Recife, o pessoal das Minas Gerais, o pessoal de Tocantins, enfim, o pessoal de todo o Brasil. O importante é que as portas estão abertas aqui para o nosso diálogo, preservando o regionalismo e a cultura da língua portuguesa aqui no Brasil. E já vou te deixar uma encomenda para quinta-feira. Vamos lá, você falou de férias. Como utilizar corretamente? Porque é no plural. Nas férias, mas na hora de você colocar alguns termos, muita gente se confunde. Muita gente se confunde. A encomenda, eu já vou pegar essa encomenda e eu vou te passar uma encomenda também, Cléber. Qual é? Parabéns, a palavra parabéns. Quando eu te dou parabéns, por exemplo, está no singular ou no plural?
parabéns. Nossa, que... No plural. Bom, a encomenda é pra ele. Parabéns, singular ou plural, a gente vai saber como é que a gente usa. Vamos conversar na quinta-feira. Obrigado, Tá até ótimo. quinta. Eu que agradeço, Kleber Lidiano, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Rodrigo. Bom, e depois de 2 cortes nos preços, a Petrobras aumentou em quase 10% o diesel e a gasolina nas refinarias. Esse reajuste, Lidiane, começa a valer exatamente hoje. Segundo a estatal, é o resultado das altas do dólar e também do preço do barril de petróleo em outros países. Com o aumento anunciado pela Petrobras, o litro do óleo diesel pode ficar até 17 centavos mais caro. Já o litro da gasolina pode sofrer um reajuste de até 12 centavos na bomba. A alta dos preços antes das festas de fim de ano deixou o consumidor desanimado. Vou ter que cortar algumas coisas, né, supérfluas, do tipo café, um chocolatinho. Com o orçamento apertado, a alta força o consumidor a mudar de hábito. Pedro diz que vai abrir mão do carro para ir trabalhar. Vou andar mais de ônibus, né, que está ficando quase impossível de andar de carro em São Paulo. Segundo este economista, a alta do dólar e o reajuste do valor do barril de petróleo no exterior são os motivos do aumento. Como a gente importa petróleo refinado e exporta petróleo cru, então isso fez com que a Petrobras tivesse um aumento de custo. E o consumidor não deve sentir o impacto desse aumento só na hora de abastecer. É que como a maioria dos produtos é transportada por caminhões, o aumento do óleo diesel deve afetar outros setores. Um efeito encadeado, né? Então, o produtor de alface, ele depende da logística que é diesel para poder chegar no supermercado. Ou seja, nós vamos pagar 2 vezes. Hugo é um exemplo disso. Ele usa o furgão movido a diesel para fazer entregas na Grande São Paulo e já prevê aumento do frete. A gente tem que tentar aumentar. Se abaixar mais do que já está, e pronto, aí nós passa fome. Juliano vem de caminhão trazendo verduras para São Paulo e não esconde a preocupação com a notícia. É um desfalque a mais na renda da gente, que já é pouco, né? Dor no bolso, hein? O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, mais detalhes sobre a reforma na Previdência. Mande suas dúvidas pelas redes sociais, porque daqui a pouco um advogado vai responder a tudo que você precisa. Hashtag Link Record News. A gente volta em instantes com isso e muito mais. 11 horas da manhã, mais 52 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e voltamos a falar agora sobre a reforma na Previdência. E para isso recebemos aqui o advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Rodolfo, muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao Link Record News no momento que realmente as atenções estão todas voltadas. Afinal, o que deve mudar a partir dessa reforma proposta na Previdência? Muito obrigado. Primeiro, eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui para falar para os telespectadores sobre Previdência. O que existe hoje e está sendo apresentado exatamente neste momento é uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta provavelmente vai ser enviada ao Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça, e o Congresso vai debater essa proposta, né? Então, se pretende mudar diversas coisas, como o próprio presidente deixou anunciado, há de se fazer, segundo ele, uma reforma completa e não mais reformas pequenas, né? Mudando diversas coisas e, principalmente, o que foi agora falado e está sendo noticiado a todo momento, a idade mínima, incluindo uma idade mínima para aposentadoria e aumentando o tempo mínimo de contribuição. Essas são as principais mudanças. Nós ainda estamos analisando, porque está sendo tudo lançado hoje, ainda estão falando, o secretário da Previdência está falando na televisão sobre esse assunto e muitas mudanças virão. Não sabemos o que vai acontecer, porque ainda não temos o inteiro teor dessa proposta, mas tenho certeza que essa proposta de emenda provavelmente vai prejudicar alguns trabalhadores aí na iminência de aposentadoria. Doutor Rodolfo, antes da gente começar a te passar as perguntas que chegam dos telespectadores, lembrando que você pode manifestar sua dúvida também por meio da hashtag Link Record News nas redes sociais ou nosso WhatsApp. A gente vai colocar para você o número, é 11 95307 1851. Aproveite a presença do doutor Rodolfo aqui para que ele possa esclarecer suas dúvidas. Antes de a gente passar para isso, uma questão que eu acho que é primordial. Muito se discutiu até que o Supremo Tribunal Federal acabou votando e derrubando as teses que tinham a ver com a desaposentação. Nessa reforma previdenciária proposta pelo presidente Michel Temer, a desaposentação nem sequer me parece que aparece. Podemos excluir essa possibilidade, então? Provavelmente. Ainda não foi falado e acredito que não vai ser falado e não vai ser tratado. A desaposentação, infelizmente, no Supremo foi julgada improcedente, ou seja, não dando direito àquelas pessoas que voltaram
voltaram a contribuir e não é agora que eles vão falar. O que se pretende com essa reforma da Previdência que está sendo então feita é retardar a aposentadoria. Quando se impõe uma idade mínima, que hoje não tem, a aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, se o homem tiver 35 anos de contribuição e se a mulher tiver 30 anos de contribuição, ela aposenta independentemente da idade que ela tenha. Agora não. Com a reforma, se aprovada, haverá uma idade mínima. Não adianta, por exemplo, termos 35 anos de contribuição. Não vai Será valer de nada. necessário ter 65 de idade. E aí, provavelmente, e uma conta simples, eu não sou muito bom de matemática, mas não é difícil de fazer essa conta, nós vamos trabalhar por mais tempo. Prejudicando, mais uma vez, quem? Aquele que é mais pobre, que começa, infelizmente, a trabalhar mais cedo. Agora, você colocou um ponto importante que é bom ficar claro, quer dizer, tem a questão da idade. Mas digamos assim, eu cheguei à idade de 65, mas não tenho os 35 anos pagos. E aí? E aí você vai fazer uma mudança. O que acontece? Como é hoje? Hoje a regra é o seguinte, se você, homem, tiver 65 anos de idade, você precisa ter contribuído para os cofres da Previdência por pelo menos 15 anos. Porém, com a regra nova, não serão mais 15, e serão sim 25 anos. 10 anos a mais. 10 anos a mais de contribuição. Então, além dos 65 anos de idade, no mínimo, você terá que ter 25 anos de contribuição. E vejam, homem e mulher. Porque até então, a mulher se aposenta 5 anos antes. O homem com a idade de 65 e 15, na regra de hoje, se aposenta. A mulher com a idade de 60 anos e 15 também se aposenta hoje. Porém, com a regra nova, ambos terão que ter 65 anos de idade, mais 25 anos de contribuição. 25 anos para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. Bom, doutor, olha só, pelas novas regras, assim, pelo texto que foi até então adiantado pela imprensa, as novas regras devem valer integralmente para os mais jovens e haverá medidas de transição para homens com mais de 50 anos. Aproveitando, inclusive, uma dúvida que nós recebemos aqui do Ricardo de Paranaguá, no Paraná. Ele coloca, eu tenho 51 anos, como ficaria a minha situação? Olha que interessante, para o Ricardo de Paranaguá. O que acontece com ele de acordo com a proposta que está sendo hoje lançada? Como ele já tem 51 anos, ele não está naquela idade que eles limitaram. Falaram assim, quem tem menos de 50 não vai pegar as regras completas. Quem tem mais de 50, no caso o Ricardo, 51, ele não pegaria toda essa regra, mas sim 50% da regra. Então, quantos anos ele tem? 51 para 65, quantos faltam? Nós vamos ter que calcular e dividir na metade. Ele não vai precisar chegar no 65, mas na metade disso. Então, a ideia seria mais ou menos isso. Ainda não tenho a leitura oficial. Ou seja, 51 anos. Quanto faltaria para 65? 14. 14. Dividido por 2, 7. Então, 51 mais 7. Exatamente. 58 anos. Por aí ele já poderia aposentar, sendo que ele tem hoje 51 anos de idade. Mais do que 50. Para quem tem mais do que 50, no caso de homem, vai reduzir pela metade as regras da nova proposta. E para a mulher, para quem tem mais de 45 anos. A mulher que tem 46 anos também reduz pela metade para a nova aposentadoria. Então, tem que sempre calcular. Na data em que entrar em vigor essa proposta, essa medida, essa emenda à Constituição, quantos anos eu tenho? Mais ou menos que 50 se homem, mais ou menos do que 45 se mulher. E aí você vai ter que calcular sempre pela metade. Essa é a proposta inicial. Se um pouco mais jovem que esse 51, só para a gente ter uma ideia, 46, por exemplo, Perfeito. Também. Não, aí 46 a regra nova. A regra nova. Ele vai ter que ter 65. Vai ter que ter 65. Vai ter que ter 65 e 25 anos de contribuição. Não tem como fugir disso. No mínimo 25. Por quê? Porque esses 25 é o mínimo para você receber um valor específico. E aí esse valor vai aumentando conforme mais anos de contribuição você tem. Ou seja, uma aposentadoria hoje ideal seria você com 65 anos de idade e pelo menos aí vamos colocar uns quase que 46, 47 anos de trabalho. Então você começou com 18, 19 anos, se aposenta com 65 e sempre trabalhando e sempre contribuindo com a Previdência. Tem essa questão, porque se houve intervalo na contribuição, a contagem para e tem de retomar. Vou aproveitar e passar uma pergunta também que chegou pelos nossos telespectadores. O Altair de Cariacica, no Espírito Santo, quer saber o seguinte. Tenho 60 anos e 22 de contribuição. Vou ser afetado nessa mudança ou eu posso me aposentar? Me parece que está dentro dessa conta que você acabou de explicar. Vai entrar pela metade, né? Ele já tem 22 anos de contribuição, porém ele não tem a idade de hoje, que são necessários quantos? 65 anos. Havendo a mudança, para ele vai continuar 65, só que ele vai ter que ter 25 anos de contribuição.
ou, se não 25, aí ele vai pegar aquela metade. Quanto falta para Como ele está com 22, são 3 anos aí a mais de contribuição. Só que ele ainda não tem os 65, né? Ele está com 60. Ele ainda vai ter que fazer a idade e continuar contribuindo. Não tem jeito, infelizmente, ele vai ter que continuar a contribuir, ou trabalhando registrado, ou pagando o próprio carnê da Previdência, a guia da Previdência Social. Doutor Rodolfo, a gente segue aqui com o senhor nos estúdios. Antes, eu só vou dar um recado, porque a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. Nós seguimos aqui com o link Record News respondendo às questões relacionadas à reforma na Previdência. Um especialista aqui no estúdio, o advogado, nós temos aqui especializado em Previdência. Doutor, nós temos aqui a opinião agora, a mensagem do Ricário de São Paulo, que manda o seguinte: estou com 53 anos de idade. Já dei entrada na aposentadoria o ano passado, tentando utilizar o PP40. Para complementar o tempo que faltava para a aposentadoria. Meu processo foi indeferido pelo órgão, mas estou para me aposentar em julho de 2017. O que acontece agora? Bom, ele está falando, não é do PP40, provavelmente ele deve ter errado a digitação. Existia antigamente um documento chamado SB40, hoje chama-se PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento, ele funciona para aquelas pessoas que têm atividade especial, trabalham com agentes que prejudicam a saúde, insalubre. E aí, trabalhando nessa função insalubre, ele tem um tempo contado a mais, aumenta o tempo de contribuição. Então, ele trabalha, por exemplo, 5 anos, ele tem 40% a mais. Entendi. Porque trabalhou em condições insalubres. Se foi indeferido, ele tem algumas possibilidades. Se ele entende que tem direito a essa aposentadoria, fazer um recurso administrativo e, se não ganhar, um recurso judicial, entrar na justiça e pedir para que o juiz declare que aquele período de especial foi realmente prejudicial à saúde dele. Já desde agora? Desde agora, independente. Porque o presidente Temer, acima de tudo, antes de ser presidente, ele é advogado e constitucionalista. E ele deixou claro ontem também, e isso foi interessante, que os direitos adquiridos não serão mexidos, não vão mudar. Então, se ele já tem direito à aposentadoria, mesmo se muda, mas ele ainda não pediu, ele garante direito àquela aposentadoria. E isso é importante deixar claro para o telespectador, porque muita gente, hoje de manhã, já foi uma correria aos postos do INSS. Então, se você já tem direito, então você tem que calcular, contar, verificar. Já preenchi os requisitos, eu só não pedi ainda. Vai mudar? Não. Se ele já tem o direito, aquele direito permanece. Nunca ninguém vai tirar aquele direito. Não precisa aquele desespero para todo mundo entrar com o pedido de aposentadoria hoje. Não precisa, mas já está lotado. Eu passei, vindo para cá, nós passamos em frente a uma agência, já tem fila, todo mundo com muito medo, porque a reforma, óbvio, vai mexer em muitas pessoas que estão próximas da aposentadoria, mas ainda não têm o direito. Agora, você colocou essa questão do perfil profissional e, naturalmente, uma dúvida recorrente é sobre outras classes. Por exemplo, policiais militares, os próprios políticos, que me parece não vão ficar isentos dessa mudança, o que seria um grande milagre diante da condição em que eles estão hoje para se aposentar. Explica para a gente como fica a situação efetiva dessas outras classes. Olha que interessante a pergunta. Hoje, com a proposta de emenda à Constituição, só fica de fora os militares, exército, só os militares? Só. As demais profissões, as demais atividades estão englobadas nessa proposta de emenda à Constituição. Inclusive políticos? Inclusive os políticos. E o que foi falado e que me deixou contente, espero que isso prossiga, porque ainda os políticos terão que aprovar essa mudança. Pois é, pode ser que ali na hora mudem, aí para eles e para nós não. Mas que todos irão receber o teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 5.189,92. Como máximo de aposentadoria. Como máximo de Ou seja, aquelas aposentadorias estratosféricas de políticos de 15 e 20 mil reais devem acabar. Em regra, ele teria que receber o teto e aí vai entrar em vigor, já existe em muitos locais, que é a Previdência Complementar. Se eu quero ganhar mais do que o teto, eu tenho direito, mas desde que eu contribua de maneira complementar por algum regime específico, provavelmente do próprio órgão. E ainda foi falado o seguinte, os servidores públicos que ganham mais, por exemplo, um fiscal de rendas, etc., essas pessoas têm salários maiores, 17 mil, 18 mil. Como é que fica? Aí vamos entrar em regras de transição. Quem está próximo da aposentadoria e quem ingressou antes da mudança, porque a mudança só atinge para quem ainda não ingressou no sistema. Quem ingressou antes da mudança vai manter a paridade e vai continuar recebendo os salários altos. Mas as novas vão se acabar. O problema é o seguinte, problema por um lado e outro não, né? Estamos vivendo mais, isso é muito bom, mas logicamente
com a vida mais longa, as pessoas vão receber mais aposentadorias e essas aposentadorias com valores altos ainda continuarão, até que um dia zere, quando todo mundo esteja recebendo o teto do regime geral da Previdência. E se quiser mais, vamos ter que entrar em previdências complementares. Doutor Rodolfo, tem uma outra questão aqui que chega direto da Bahia. O Marcelo de Abaíra. Tem alguma mudança na aposentadoria especial? Acho que era o caso até que estava sendo colocado. Em regra, não. O que é aposentadoria especial para quem ainda não conhece? É aquela aposentadoria em que a pessoa trabalha em condições insalubres, em condições que prejudicam a vida dele. E aí o sistema fala assim, olha, como você trabalha numa condição especial, você precisa sair antes do mercado. Por quê? Para que você viva mais. Porque se você ficar trabalhando 35 anos, por exemplo, nessa atividade, você tem riscos de falecer muito cedo. Então, é essa aposentadoria e, por enquanto, pelo que eu li e que eu fiquei sabendo, eu não li toda a proposta, porque ainda não está toda liberada, não há mudança nesse sentido, continua valendo. Muito bem, doutor Rodrigo. Obrigado pelos esclarecimentos, mas ele não vai embora ainda não. Vai continuar com a gente aqui, porque no próximo bloco vai responder a novas perguntas que você tem a respeito do tema. A gente te pede, então, que permaneça conosco aqui no estúdio. E você pode mandar sua pergunta, então, com a hashtag #LinkRecordNews ou por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar de novo o número, já está aí para você, 11 95307 1851. Tem dúvidas suas ou de alguém da sua família? Aproveite para, então, saná-las nesse momento. Exatamente. Faça isso também, já votando, inclusive, no tema da nossa enquete. A nossa enquete trata exatamente sobre essa questão e pergunta para você se você concorda com a proposta do governo de estabelecer como idade mínima 65 anos para a aposentadoria. Hashtag #LinkRecordNews pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, vote, compartilhe o que você pensa, assim como muitas pessoas já fizeram. Vamos conhecer a opinião de quem nos acompanha na tela. Na tela a gente começa com o Rubens de São Paulo, que diz o seguinte: eu não concordo, nós vamos ter então que trabalhar mais tempo. Deveriam combater a corrupção e repassar o dinheiro para o INSS. Tá feita a reclamação, Rubens, obrigado por participar. Tem o Emerson, agora de Franca, interior de São Paulo, terra dos sapatos. Eu sou completamente contra essa reforma. Já pagamos uma montanha de impostos e nossas contribuições ao INSS são altas. Tá aí o que acha o Emerson, então obrigada pela participação. Muito bem, agora temos a opinião do José, que é de São Paulo, a capital paulista, e diz: eu não concordo, acho um absurdo e só vai prejudicar a população. Registrada também a sua reclamação aqui, José, obrigado por participar. Próxima mensagem chega lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. O José diz que concorda com reformas para melhorar o nosso país, desde que os políticos também estejam nesse pacote. José, lá das Minas Gerais, como aprendemos agora há pouco, então, deixando o recado aqui no Link Record News, obrigada. Ô José, você ouviu aqui que a gente conversou com o doutor Rodolfo. Segundo, o que se espera é que os políticos sejam também inclusos nessa reforma. Vamos fiscalizar e ficar de olho, viu? Agora, o Gerdiel de Aracaju diz o seguinte: eu não concordo com essa reforma da Previdência. Existem alternativas como cobranças de dívidas, aumento de contribuições ou revisão de benefícios. Está registrado, Gerdiel, obrigado. O Ricardo de São Paulo, capital, não concorda. É um absurdo tirar o direito dos trabalhadores. Só lembrando, Ricardo, que assim como o doutor Rodolfo disse agora há pouco, os direitos adquiridos, as aposentadorias que seguem neste momento, não serão mexidas. É a partir de agora, então, que novas alterações devem incidir aí nessa reforma da Previdência. Obrigada pela mensagem. Muito bem, siga então manifestando a sua opinião, porque no próximo bloco tem mais, assim como perguntas que você pode fazer ao nosso especialista, Dr. Rodolfo, com a hashtag #LinkRecordNews. Link Record News aproveita, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir a repercussão do afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. Isso e mais em instantes para você. Até já. 13 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta para falar agora, então, sobre o polêmico afastamento de Renan Calheiros, o presidente do Senado, ontem por uma decisão, então, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E para isso, nós recebemos aqui o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor Rodrigo, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui nos nossos estúdios, infelizmente, para tratar de assuntos muito polêmicos no cenário brasileiro. Algum outro país onde um presidente do Senado, afastado aí justamente por ter ocupado a posição de réu, ainda tenta questionar
essa decisão? Primeiramente, obrigado novamente pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu acho que mais do que essa pergunta é pensar qual país no mundo teve uma presidente da República retirada, o presidente da Câmara e agora o presidente do Senado. Exato. Tudo isso num ano, né? Num ano, que quase, coisa. né? Uma coisa absurdamente incompreensível para qualquer cenário político. Né? Bom, foi uma decisão monocrática e ela vai agora, ele está tentando reverter essa posição, volta para o mesmo ministro que pode deferir ou não e levar depois para a discussão do plenário e que não se tem data marcada para isso. Mas mostra como quadro político nacional, né? Até conversávamos aqui no momento do impeachment, que a gente tinha aí um cenário de que 15, 20 minutos, 1 hora era muito tempo, porque tudo mudava. E parece que as coisas tinham estabilizado e novamente temos um final de ano tão conturbado politicamente. Não tenho notícias de que haja outro país no mundo atravessando situação análoga à brasileira nesse momento, dado esse quadro político que é muito instável e muito ruim de verdade. Agora, professor Rodrigo, essa instabilidade e principalmente essa disputa entre o judiciário e também o Congresso, quer dizer, você tem forças jurídicas e políticas brigando o tempo inteiro, acirram ainda mais os ânimos aqui no país e trazem uma instabilidade para o país de um modo geral, inclusive econômica, porque na medida em que você tem os poderes brigando, a nossa situação tende a piorar. Existe uma solução próxima para isso ou a gente deve perceber entrar em 2017 com essa guerra institucional ainda sendo elencada? Talvez a melhor solução seja reler ou ler pela primeira vez Montesquieu, que trabalhou com a ideia da harmonia entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas no fundo o que a gente tem é o seguinte, uma cobrança muito forte no judiciário, a fim de que o judiciário consiga dar celeridade aos processos, sobretudo os que chegam ao Supremo Tribunal Federal. De outra maneira, há também o questionamento se não há uma judicialização da política excessivamente, mas, por um outro lado, os políticos não colaboram porque eles entram em campos que são muitas vezes pouco republicanos ou até mesmo na ilegalidade. Então, essa discussão, ela é bastante presente e importante se fazer. Inclusive, há uma possibilidade daquilo que tem se chamado de efeito Moro, que é o serviço mostrado pelo juiz de primeira instância de maneira tão ativa e as suas ações são muito poucas vezes contestadas nas instâncias superiores, ter feito com que essa forma do juiz Sérgio Moro atuar tenha se espraiado num sentimento do judiciário de também mostrar serviço. Então, também são coisas para se levar em consideração nesse quadro. Interessante isso acontecer no Supremo, porque onde ele recebeu, tendo como exemplo o Sérgio Moro, as maiores críticas, as mais exacerbadas. Marco Aurélio Mello foi um dos grandes exemplos que o criticou de forma muito enfática, né? Muitas vezes um juiz de primeira instância, como inclusive foi chamado de juiz Eco, não ele, mas um outro num determinado momento, pelo próprio Renan, tem inclusive acirrado essa sensação e aí o campo jurídico e político, como eu tinha dito, naquele momento do impeachment, são 2 campos que não são da ciência exata. Então, daqui a 20, 30 anos, nós vamos discutir tanto politicamente ou juridicamente as questões que são tomadas hoje. E não tem como, né? Na verdade, o que tem que se pensar é que o quadro político hoje, pensando no executivo, até mesmo no legislativo, não é bom para o país. As decisões, muitas vezes, não são republicanas, passam ao largo da democracia, daquilo que se espera efetivamente, né, dos políticos que representem. Então, assim, a representatividade tem sido colocada em xeque porque, trazendo uma outra questão, quando numa madrugada se vota desfigurando medida que mais de 2 milhões de pessoas assinaram, e isso traz um revigoramento dessas ações nas ruas, e domingo teve isso, domingo teve, né, o Fora Renan, a presença era da figura do Lula, as pessoas impacientes com o Temer, né, mas sobretudo isso reaviva um sentimento de que este modelo de democracia representativa efetivamente não tem sido a melhor possível, né, embora a gente tenha sempre que pensar que essa saídas na política sejam por conta da negociação, do diálogo. Professor, entendendo pelo lado, antes mesmo de colocar essa questão como jornalista, mas como parte da população, vimos aí a opinião do ministro, uma decisão unilateral sendo colocada, como forma aí de tentar limpar um pouco, então, esse cargo que era ocupado por Renan Calheiros, tirar alguém que era colocado ali como réu. Mas como na nossa política as coisas realmente estão muito difíceis, quem substitui agora é Jorge Viana, do PT do Acre, inclusive nome citado na Operação Lava Jato, como investigado também. É difícil ter esperança, né, de uma mudança realmente com essa situação sendo mostrada. Na tentativa de limpeza, coloca-se alguém no poder que também tem uma investigação aí nas costas?
Bom, aí, como eu disse, o quadro é muito ruim. Se a gente for olhar, por exemplo, a lista de delação da Odebrecht com os 200 nomes, praticamente não sobra muitas pessoas. Enfim, a situação politicamente é muito delicada nesse momento. Por quê? Porque Renan, tornando-se réu, não poderia estar na linha sucessória. O ministro Dias Toffoli pediu vista. Isso segurou, então Renan ficava. Agora, um outro ministro, monocraticamente, acaba retirando do poder, ou seja, da condição de presidente do Senado. Assume alguém do PT, que inclusive, como se coloca, tem também suspeitas sobre sua pessoa. O que vai acontecer? Primeiro, a PEC do teto de gastos tem que passar no Senado. Exato. Como é que ele vai conduzir isso? Quer dizer, é óbvio que ligado aos movimentos sociais, historicamente, como o Partido dos Trabalhadores sempre foi, ele vai dizer, eu tenho que ouvir o clamor das ruas. E isso, evidentemente, desses movimentos mais bem articulados, orgânicos, vai fazer com que provavelmente ele postergue, ele segure. E isso gera o quê em termos políticos? A instabilidade, sobretudo uma sinalização para o mercado, para os investidores, de que o governo Temer não tem força política para colocar aquilo que ele deveria fazer até 2018. Ou seja, a tentativa de tirar o país da crise. Então, a sinalização para os mercados, para os agentes econômicos, mas também para os agentes sociais e políticos, não vai ser boa, porque pode o quê? Segurar a pauta, atrapalhar e mostrar um enfraquecimento do governo que já, por tudo o que aconteceu, não nasceu tão forte, né? De nascença, o governo Temer tem essa fraqueza, essa fragilidade. E isso se comprovou, né? Por exemplo, quando ele montou um ministério para ter uma base política, mas muitos nomes investigados, e foram vários caindo pouco a pouco, né? 6, pelo menos. Agora, a gente tem um ponto interessante, porque o PT volta, então, a ocupar uma esfera de poder importante com o Jorge Viana, então, presidindo interinamente o Senado. A pergunta que a gente se faz, então, diante dessa possível instabilidade, porque o Viana também é ligado ao Renan Calheiros, de certa forma, então não se sabe qual vai ser o posicionamento. Já se fala num trabalho dele por trás ali, para tentar levar novamente ao poder o Renan Calheiros, mas não ficar mal nem com o PT nem com o Calheiros, que é um aliado. Tudo isso a gente vai assistir nos próximos períodos. Agora, diante de tantas trocas que a gente observa nas lideranças políticas do país, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, algo que não aconteceu por força de uma retirada, mas que por vencimento de mandato dentro do próprio Supremo, Carmen Lúcia ascendeu ao poder substituindo Ricardo Lewandowski, e agora no Senado. Tudo isso num ano só. Essa troca tão iminente, constante de lideranças, traz algum tipo de prejuízo, além do econômico, para a gente, como instituição, como instituições e como nação? Bom, vamos pensar o seguinte, com todos os problemas que aconteceram e acontecerão, não tenhamos dúvida, as instituições estão funcionando. Tá? Então, isso é um ponto positivo para essa democracia brasileira. Então, assim, ninguém é um presidente, as pessoas estão presidente. Verdade. Então, vamos lembrar, ninguém é chefe, as pessoas ocupam a chefia. Então, dentro de uma burocracia estatal ou mesmo de uma burocracia política, o que importa é o cargo e as pessoas são menos importantes, porque os cargos têm a representatividade institucional. Então, com todos esses problemas, as nossas instituições estão conseguindo, cambaleando, é verdade, estão conseguindo se manter. Agora, é óbvio que nós, e quando eu digo nós, eu digo sociedade toda, fazer uma autocrítica, pensar qual é a representatividade que nós temos. Há um tempo atrás, estava uma discussão pelas redes sociais de uma possibilidade de diminuição do número de deputados ou de senadores. O que no momento de crise, imagina-se, vamos cortar isso aí, corta-se gasto e aí a gente tem uma melhor resolução aí do orçamento. Não é tão simples, porque também diminui-se a representatividade. A questão que eu acho que nós, no Brasil, temos que nos perguntar, evidentemente, é a seguinte: é a quantidade de políticos ou o problema é a qualidade dessa representação? Exatamente. É a qualidade do político, a qualidade da nossa democracia. Eu acho que o caminho... como nós escolhemos também os nossos candidatos, né? Perfeitamente, porque a escolha, a eleição, ela é um evento importantíssimo, mas é um evento, a democracia é um processo constante em que o cidadão tem que votar, tem que avaliar e tem que seguir o seu candidato. E nós não podemos falar que hoje não seja possível. As redes sociais, as televisões, os jornais estão aí para que as pessoas possam se informar.
Professor, Sim. tem uma participação aqui que nós recebemos pelas redes sociais, pelo WhatsApp também, é o Eric Medeiros, de São Paulo. Ele compartilha e, inclusive, usa esse mesmo termo, o governo cambaleante. Ele pergunta se, agora, perante essas instabilidades e também as operações aí, a Operação Lava Jato, com delação premiada, se é possível, então, que um referendo plebiscito por novas eleições e criação de um grupo específico para uma reforma política ganhem força. Bom, essa pergunta do Eric Medeiros tem que ser respondida porque é uma pergunta muito bem feita. A questão é a seguinte: primeiro, já se ventila uma possibilidade de, no ano de 2017, portanto no próximo ano, se houver, por conta do Supremo Tribunal Eleitoral, a cassação, se for cassada a chapa Dilma Temer, o que acontece? Vagando a presidência da República, assume o presidente da Câmara e convoca eleições indiretas. Tanto que no meio político já se soltam balões de ensaio de uma provável, uma possível, eu acho que não se concretiza, volta de Fernando Henrique Cardoso. Eu até escrevi um artigo dizendo que eu acho, inclusive, um governo que foi muito bem feito, mas imaginar que um senhor aos 85 anos, da Academia Brasileira de Letras, premiado mundialmente, fez o seu papel, ter que retornar só mostra o quadro político tão ruim na falta de liderança que nós temos. Então, assim, até o próprio Fernando Henrique parece que disse agora que se o governo que ele chamou de uma pinguela, não é nem uma ponte, porque o documento intitulado do PMDB era Ponte para o Futuro, e que esse governo seria uma pinguela, uma ponte frágil até 2018, e que se, evidentemente, houver a saída de Temer no ano que vem por algum motivo, deveria se pensar em eleições diretas. Eu não conheço, né, aí teria que consultar, é um advogado constitucionalista, mecanismo hoje que possa permitir uma convocação de eleições diretas, que era mais ou menos o que Dilma, na iminência ali do impeachment, colocava, havia proposto. Mas, de qualquer forma, imagine o seguinte, este Congresso que hoje está sob suspeita, né, muitos congressistas, não todo o Congresso, mas muitos sob suspeita, um Congresso que na madrugada desconfigura as medidas, e isso pega muito mal para a imagem política do próprio Congresso. Esse Congresso, o ano que vem, estaria então responsável por eleger indiretamente o presidente da República que completaria o mandato. Está vendo a situação? Então, assim, hoje eu não vejo condições aí de um plebiscito. Agora, o outro ponto que ele toca na pergunta também é a questão da reforma política. Será que os políticos que hoje estão sendo privilegiados por esse modelo vão querer reformar o modelo pensando em algo republicano e para o bem da sociedade? Tem que pensar que qualquer reforma passa pela votação deles. Então, será que não seria o momento de se pensar, por exemplo, a ideia de uma Assembleia Constituinte em que seria a parte desses que aí estão para pensar uma reforma só para esse motivo, não comprometido ou não muito comprometidos com esse status quo, com esse establishment que está aí, para pensar uma reforma política? Então, são questões que nós não vamos, como, por exemplo, a questão da Previdência, né? Que é uma questão que está sendo discutida e que vai ser discutida, são reformas que não são mais adiáveis, porque a situação para daqui 20, 30 anos para a sociedade brasileira é insustentável, é calamitosa, e a política também. Então, reformar é mais fácil do que construir, mas uma grande reforma de uma casa não é feita com todo mundo morando dentro da casa, porque quem está morando lá tem alguma ligação, interesse. E aí é essa grande dificuldade nessa metáfora que eu estou fazendo, né? Perfeito. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os assinantes. Obrigado, professor. Obrigado. É um prazer. A gente aproveita então para fazer uma rápida pausa aqui para o Link Record News. A gente volta em instantes com mais para você. E no próximo bloco, as suas dúvidas sobre a reforma na Previdência vão ser respondidas por um advogado especialista em direito previdenciário. Não perca. Até já. Meio-dia, 31 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. E de volta para falar sobre a Previdência, a reforma na Previdência, com o advogado especialista em direito previdenciário, Rodolfo Hammer. Muito bem, mais uma vez, obrigado, doutor Rodolfo, por atender a gente. Vamos começar então já com as perguntas do telespectador. Lembrando que ainda dá tempo de você enviar sua dúvida. Hashtag Link Record News ou ainda por meio do nosso WhatsApp 11 95307 1851. Tem aqui o Fábio, doutor Rodolfo, que diz o seguinte: o Fábio é de São Paulo. Gostaria de saber sobre as pessoas que nunca contribuíram. Poderão se aposentar com 65 anos? Ele cita até um exemplo. Minha mãe nunca trabalhou e sempre cuidou da casa. Hoje tem 62 anos, então imagino que ela esteja próxima aí
de se aposentar faltando 3 anos, mas vai depender da contribuição, né? Na verdade, o que o Fábio está falando, existe um benefício assistencial chamado benefício de prestação continuada. É uma lei orgânica da assistência social que dá direito às pessoas que nunca contribuíram a receber um benefício de um salário mínimo durante 12 meses e sem 13º. Isso não é aposentadoria. Não, mas só durante 12 meses? Não, para sempre. Ele é contínuo, ele não tem 13º. Não tem benefício do 13º. Tá. Esse benefício, que é conhecido como LOAS, que é Lei Orgânica da Assistência Social, ele é um benefício para as pessoas carentes, que têm hoje, com a regra de hoje, 65 anos de idade, ou têm alguma deficiência física ou deficiência mental e não ganha na renda da família 1/4 do salário mínimo. Você pega 880, que é o salário mínimo hoje, divide por 4 e tem que ver se a média daquela família passa ou não. O problema é o seguinte, esse benefício não tem contribuição. Ótimo, perfeito, já entendemos. Hoje são 65 anos, com a proposta vai passar para 70. 70 anos? Então a pessoa terá que ter 70 anos de idade ou ter alguma deficiência e, além disso, receber na família menos de 1/4 do salário mínimo. Que hoje, por exemplo, 880 dividido por 4, 220. R$220. Tem que ser baixíssima. Tem que ser bem, a gente chama de uma situação de miserabilidade. Exato. É uma pessoa bem pobre que não tem condições e a ideia é que ela receba esse valor para que um dia possa voltar ao mercado. Só que com 70 anos não vai voltar. Então a ideia desse benefício era recuperar. Mas no caso específico do Fábio, então, a mãe dele que tem 62 anos, praticamente vai ter que esperar aí até os 70 Se não mudar, ela vai com 65, ela pode requerer. O problema é o seguinte, o Fábio provavelmente trabalha e ele pode sustentar a mãe. E o governo tem a seguinte máxima, se a família pode sustentar, o governo não vai contribuir. O governo não vai ser mãe de ninguém. Não vai ser mãe de ninguém. Então, se ela precisar e o governo, ela pedir, o governo pesquisar e ver que ela tem um filho que pode, ou tem um marido, ou tem alguma coisa nesse sentido que pode ampará-la financeiramente, ela não vai conseguir. Perfeito. Doutor, temos agora um ponto com a questão de produtores rurais. A questão é da Elisandra, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela mandou o seguinte: minha mãe tem 56 anos e 21 de contribuição como produtora rural. Ela já encaminhou a aposentadoria há 2 anos e ainda não conseguiu o benefício. O que pode estar acontecendo? Quantos anos tem a mãe dela, só? A mãe dela tem hoje 56 anos e 21 anos de contribuição. O que acontece? Quem trabalha rural, que nós chamamos de aposentadoria urbana, cidade, aposentadoria rural. O rural aposenta hoje com 5 anos a menos de idade. Então, ela teria que ter, no caso, a mulher 60, ela com 55 já teria condições. Pode ser que não estão conseguindo comprovar que ela é rural. E aí ela teria que provar que, por exemplo, nasceu na roça, que nós chamamos, ou casou numa lavoura e tem certidão de casamento, que o pai é lavrador, etc. Nós temos que provar, inclusive através de sindicatos daquela região, provando que ela produz, por exemplo, milho, soja, eu não sei. Isso demora mesmo? Ela fala que já encaminhou a aposentadoria há 2 anos e ainda não conseguiu o benefício. A lei fala o seguinte, um benefício previdenciário tem que ser deferido em até 30 dias. Prorrogáveis por mais 30. Se passou desse período, cabe a ela ir lá e perguntar o porquê que está demorando, qual é o motivo. Eles vão provavelmente falar, não tem funcionário, não conseguimos, mas isso não é um problema da nossa segurada, ela tem que ter a resposta. Então, caso ela ainda continue tendo esse benefício indeferido ou não saia, eu recomendo que ela procure a justiça para que aí sim o juiz decida. Outra coisa importante, hoje o rural não contribui para se aposentar. Então, quando o homem rural completa 60 anos de idade, ele dá a entrada e a mulher, quando completa 55 também. Eu vi que ela contribuiu porque ela é produtora, então ela deve levar os comprovantes. Com a regra nova, o rural vai ser obrigado a contribuir. Vai ter uma contribuição estabelecida, ainda não sei se o valor está definido, Não se sabe, mas vai ser obrigado. Então, não vai mais ter aquela aposentadoria rural sem contribuição previdenciária. Ele vai ser necessário essa contribuição para que um dia ele receba a aposentadoria. É complicado, para quem é trabalhador rural vai ser bem difícil. Muitas coisas vão mudar, né? Nós estamos aí passando por um momento turbulento. Agora, eu tenho falado e defendo isso. Temos que aproveitar que está todo mundo se manifestando e vamos estudar isso, todos nós, porque vai mexer na vida de todos, na vida de quem tem mais estudo e de quem tem menos estudo, Exato. na vida de quem ganha mais e de quem ganha menos. É a hora de nós se unirmos, vejo eu essa única saída para que a gente possa fazer aí sim uma reforma, porque vai ser necessário, mas uma reforma justa e menos dolorida.
Hora também de todo mundo ficar sintonizado na Record News, aproveitando as áreas rurais, inclusive, que estiverem aí com dúvidas nessa reforma previdenciária. Há também antenas parabólicas, o sinal é muito bom, então aproveite esse momento para ficar ligado aqui na tela do link Record News, acompanhar de perto os trâmites dessa reforma previdenciária que está sendo proposta. E o que você tiver de dúvida, mande aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais. Nós teremos prazer em poder sanar as suas dúvidas aí do outro lado da tela. Doutor, muito obrigada pela participação aqui mais uma vez. Obrigado. Doutor Rodolfo Hammer foi quem conversou com a gente, especialista em direito previdenciário e que esclareceu as nossas dúvidas. Esperamos contar com você novamente, quem sabe com notícias melhores e mais agradáveis para o nosso telespectador. Obrigado. A gente muda um pouquinho agora de assunto para voltar a falar, infelizmente, sobre a tragédia com o time da Chapecoense. Isso porque o piloto da Lamia, Miguel Quiroga, que também morreu na queda do avião, estava sendo processado na Bolívia e tinha ordem de prisão decretada, Lidiane. É, isso porque ele abandonou a Força Aérea do país. O governo boliviano suspeita que a companhia aérea era beneficiada por tráfico de influência. Olha só, agora as coisas começam a vir à tona. A reportagem é do enviado especial à Colômbia, Leandro Estoliar. O governo da Bolívia deu 10 dias para a Lamia se explicar. Segundo o ministro de Transportes, há sinais de tráfico de influência no caso. Um dos responsáveis por conceder licenças de voo é filho do diretor da Lamia. A empresa emitiu um comunicado lamentando o acidente e disse que está ajudando nas investigações. As caixas pretas do avião foram levadas para a Inglaterra e devem começar a ser decodificadas ainda essa semana. Elas podem ajudar a descobrir até que ponto o piloto tinha consciência dos riscos e se houve algum problema na viagem que pode ter aumentado o consumo de combustível da aeronave. O secretário de Segurança da Colômbia falou por telefone que as autoridades aéreas bolivianas autorizaram a viagem com parada na cidade de Cobija para abastecer. Mas o piloto não cumpriu o plano de voo. A aeronave parada em Cobija era para reabastecer-se de combustível e dessa maneira chegar com os mínimos de combustível que estabelecem a norma internacional e a norma colombiana. No hospital onde estão os sobreviventes, 12 funcionários, entre eles 6 médicos, estão dedicados ao tratamento dos brasileiros. O jogador Hélio Neto continua entubado, em estado grave, e o quadro de saúde dele é delicado. O goleiro Jackson Follman respira bem e está conversando com os parentes, mas ainda deve passar por uma cirurgia na coluna. Alan Ruschel fez tomografias no tórax e no abdômen, onde havia um hematoma e não há sinais de infecção. Ele está consciente, todos ainda na UTI. O jornalista Rafael Renzel postou uma foto no hospital ao lado da mulher e o texto: "Eu não tinha a mínima ideia do carinho e da torcida de vocês. Cada mensagem me enche de força para o tratamento. Como todo guerreiro chapecoense, vou firme para voltar ao convívio. Rezem pelo Follman, Ruschel e Neto." Renzel ainda está na UTI, já respira sem a ajuda de aparelhos e gravou também um áudio emocionado. Ô pessoal, bom dia a todo mundo. Estou com a voz assim porque estou muito tempo sem usar. E dizer que está tudo bem, estamos avançando, né? Deus me deu uma segunda chance. E a gente vai comemorar muito, todos nós, tá? Mãe, fica bem, hein? Importante que nós estamos vivos aqui, prontos para a próxima, tá? Beijo de todo mundo. A comissária de bordo, Jimena Soares, evolui bem, mas permanece internada e ainda sem previsão de alta. Os médicos brasileiros conversaram com a boliviana para saber o que aconteceu na hora do acidente. O comandante não avisou em nenhum momento, nem a torre ele avisou que tinha emergência. O avião deu uma chacoalhada, as luzes se apagaram e a colisão. Então não houve essa história de posição fetal, de mala, de apavoramento, não aconteceu nada disso. Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir, delegado afirma que falha humana e também problemas com visibilidade ruim levaram à queda de helicóptero com a noiva na Grande São Paulo. Isso e muito mais a gente mostra para você em instantes aqui no Link Record News. Até já. Link Record News de volta na sua tela, meio-dia, 46 minutos, pelo horário brasileiro de verão. De volta e de olho nas redes sociais. Para isso, é claro, a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde para você. O que movimenta as redes nessas últimas 24 horas? Boa tarde, Cléber. Boa tarde, Lid. Rafael. Boa tarde para você que está assistindo a gente aí em casa. A última coisa que eu falei ontem aqui foi: em 24 horas para as redes sociais é muita coisa. Exato.
Dava para fazer esse quadro hoje umas 3 vezes, tanta coisa que aconteceu. Vamos aos destaques. O primeiro é um pouco trágico, até um pouco cômico. Vamos chamar de tragicômico, né? A gente tem que rir, não tem outro jeito. Vocês devem ter visto a história do Dad. Vocês viram Dad ontem? Não vi. Não. Dad, para quem não sabe, é pai em inglês. O papi, esse papi, no caso, é o Eduardo Cunha. Ah, do papai. Vazou o papai, vazou o e-mail dele com a filha, que é esse aqui que a gente está colocando na tela, que ela fala assim: Oi, Dad. Mesmo eu indo viajar, infelizmente não tenho cacife para comprar tudo o que eu gostaria, diz filha do Eduardo Cunha. E essa troca de e-mail deles vazou. E ela fez... Olha a segunda página, eu fiz uma listinha do que eu gostaria que você trouxesse. Como assim? Se puder, trouxesse de onde? Das viagens do Eduardo Cunha para o exterior. Mas é um e-mail de 2009. 2009. Vazou. E aí tem a listinha no e-mail seguinte, que vocês vão ver agora, que ela fez a lista, mandou para ele por e-mail e eles conversam. A lista é essa aqui. Ela colocou lá, creme clear and clear, bolsa Balenciaga preta, igual a que eu já tenho, só que em preto. Óculos Ray-Ban, videogame, sapatilha, ela botou um monte de coisa. E fala assim, né? Tem um monte de coisa. E ela fala assim, que ele tem que comprar uma capinha pro iPhone dele também, senão risca. Que a gente já sabe. Imagino Eduardo Cunha numa loja, olha só, o meu tamanho é M para os modelos skinny. Isso, ela dá todo aqui do iPhone. E tem outro dizendo que esqueceu, né? Mas qual que é o problema? A gente sabe depois, né, vazou que o Eduardo Cunha, né, veio a público, a gente descobriu que ele tá agora, teve vários problemas com isso, porque o que ele comprava lá fora era justamente provavelmente o seu dinheiro. Então, o que aconteceu? O pessoal em casa ficou muito bravo com isso, mas ao mesmo tempo achou muito engraçado. E aí começou a virar brincadeira, todo mundo fez a listinha que queria do Dad, né? Então vamos colocar algumas para vocês verem. Tem uma fazendo uma lista aí que parece que é para um churrasco, que é muito engraçada. Aqui, ó, Dad, segue a minha lista, mas é realista, né? 200 gramas de pão de queijo, 10 pães, 400 gramas de mortadela, 300 gramas de salame, 400 gramas de mussarela e um Guaraná Simba. Achei que ele ia pedir um Guaraná Jesus. Né? Só chamando ele para resolver, né? Porque, ó, tem mais um monte aqui. Dá uma olhada nisso. É meio ridículo, assim. Só que é real. O que você vai fazer? Aqui, Dad, infelizmente não tem o cacife. E a história do Brusinha, todo mundo começou a falar. Falava assim, uma noite em Paris... sei o quê, e brusinha, não é blusinha, tá, gente? É brusinhas novas. Então, essa situação do Cunha ontem, ela, é trágico e cômico ao mesmo tempo, né? Não, e fazer o quê agora, né? Enfim, isso daí veio à tona depois de muito tempo, é só rindo, vai fazer o quê, né? Um pequeno país, essa daí ela quer um pouco mal, um pequeno comprar país a Romênia, do leste europeu. Dad, não tenho dinheiro, não tenho cacife para comprar a Romênia, mas se você puder me ajudar... É bom que os internautas não perdem o humor, e é uma forma de protesto também, né? Foi, bem de protesto, né? Você que está em casa também deve estar indignado, e a reação da galera foi essa, falando, gente, pelo amor de Deus, não dá, o perfil é @beboquerosene. Caiu na piada da galera. É verdade. Fora isso, eu trouxe para vocês também, a gente estava até, falei com o Kleber aqui fora do ar, ele falou, pô, mas já tem retrospectiva? Falei, tem. Não acabou o ano, mas já estão tentando fazer. De qualquer forma, é até melhor, né? Que bote um ponto final nesse ano, antes do término mesmo, porque, meu Deus, o que falta acontecer? Que ano foi esse, né? Acaba 2016. Cabem 10 anos dentro de 2016, não? Acaba ano. Semana passada eu fiz a do Instagram aqui, hoje é do Twitter. Eles fizeram os 10 termos, os 10, não termos, mas assim, os 10 acontecimentos mais comentados. A gente fez uma brincadeira de tentar adivinhar semana passada aqui. Vocês têm alguma ideia do que foi mais comentado? Do ano no Twitter. Trump, você chuta e você? Lava Jato? Eu chutei como o Kleber, Trump também errei a Lava Jato. No Mundial, não foi a Chapecoense também. Vou fazer o top 10 aqui. O Game of Thrones foi o 10º. A morte do Prince, mas em geral as mortes, né? Mas a do Prince foi a número 1. A do Prince, número 9? Trump, 8º. O Black Lives Matter, que é um movimento de igualdade racial lá nos Estados Unidos, foi o 7º. Aí o Brexit, a Inglaterra saindo da União Europeia, foi o 6º. Os Oscars, o 5º. A Euro de futebol, o Campeonato Europeu de Futebol, como se fosse a nossa Copa América aqui, mas o europeu, foi o 4º. O Pokémon GO, o 3º. Aí a eleição, em geral, não só o Trump, mas a eleição em segundos eram separados. E em primeiro, a Rio 2016. Rio 2016? Que foi o número 1 do Instagram também, curiosamente, na semana passada a gente falou. Ponto positivo para o país, que de alguma maneira foi falado. Se bem ou mal, a gente não sabe, né? Foi falado. No Instagram, número 1, no Twitter, número 1. Ou seja, foi nas redes sociais o acontecimento do ano, com certeza. Que interessante. Esporte predominando, né? Exato. E a gente acho que fez mais bonito do que feio, com certeza. Sim. Teve ponto negativo, claro, mas foi um espetáculo
tipo, conseguiu mostrar que o Brasil tem muito a oferecer. Eu já nem lembrava mais da Rio 2016. Tanta coisa nesse ano. Eu falei, nossa, não teve Olimpíada, Teve, foi nesse. Detalhe, não faz 6 meses. Não faz 6 meses. Olha isso. Quanta coisa veio depois dos Jogos Olímpicos. Impeachment, inclusive. Exatamente. Né? Depois, tudo depois. Mas aí... eu acho que vão ter que rever essa retrospectiva aí, viu? Porque há quantos dias nós estamos no término do mês? Faltam, hoje é dia 6. Hoje é 26 dias. Tomara que venham coisas boas nesses 26 dias, mas... Tem muito para acontecer, inclusive sexta-feira é meu aniversário. Então nem deu tempo do meu aniversário ainda. Quer dizer que vai ter bolo, né? Trazer bolo aqui. Pena que não dá para dividir com quem está em casa, né? É um bolo virtual que fica para todo mundo que nos Mas eu como com quem está em casa, fica tranquilo. Põe um emojizinho de bolo aqui na tela para vocês. E para concluir, eu ia falar um negócio. A gente tem falado muito sobre carreira e rede social aqui. Porque parece que é besteira, Facebook não leva nada e tal. O YouTube a Forbes fez a lista dos 10 youtubers que mais lucraram. Eu vou falar só do primeiro, que é o Felix Kjellberg. Eu sempre copio o nome dele, porque é tipo Pelé, Maguila, ele usa o nickname, né? Que é o PewDiePie. Ele é o youtuber mais famoso do mundo. Ele é sueco. Então ninguém chama ele de Felix, é o PewDiePie. Tipo o Maguila ou Pelé, sabe? E o que acontece? Você tem uma ideia de quanto ele fez nesse ano? 15 milhões de dólares. Claro que ele lançou um livro, ele tem algumas outras coisas de publicidade, mas o canal dele, ele que é gamer, ele fez 15 milhões de dólares. E claro que é um salário muito alto, ele é o youtuber número 1. A pessoa que está em casa vai pensar, pô, então eu vou virar youtuber que eu vou ficar rico. Não é bem assim. Não é porque eu estou aqui na TV que eu tenho o salário do Rodrigo Faro, por exemplo. Você está me vendo, não quer dizer que eu seja rico. Mas assim, pensa assim, é uma carreira. Então, acho que é legal quem está em casa pensar, pô, o YouTube pode ser uma carreira sim. Se seu filho está aí jogando videogame ou fica no YouTube... Pense que os tempos estão mudando e dá para estudar. Esse cara aqui fez 15 milhões ano passado. Esse ano, perdão. Eu vou dar alguma coisa para Sara jogar, começar a jogar desde já. São carreiras que surgem, né? Eu acho, porque a gente falou muito do Instagram, do Twitter, como as marcas trabalham com isso, a sua lojinha, o seu empreendimento. O YouTube é outro lugar que vale a pena ficar de olho. Dá para ver que está dando muito certo. É verdade. Quem sabe? Oportunidade, sorte, dinheiro, um pouquinho de talento. Na falta de expectativa para se aposentar, quem sabe uma carreira de youtuber, né? Tem muito youtuber, né? Quem faz YouTube de terceira idade, que o canal é muito legal, viu, gente? Não pensa assim, não, isso é coisa de jovem. Tem muito canal de pessoa mais velha que eu acho sensacional. De repente a gente podia trazer algum dia alguns dos melhores. Porque muito bom. Boa ideia, Calixto. Então tá bom. Até amanhã com mais destaques aí das redes. Obrigado. Até amanhã, gente. Calixto. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que o delegado Albano Fernandes, que coordena todas as delegacias da Polícia Civil na Grande São Paulo, acredita que a queda de um helicóptero em São Lourenço da Serra no domingo, matando 4 pessoas, aconteceu por causa de uma mistura de falha humana com péssimas condições de visibilidade. Elidiane, segundo o delegado, algumas testemunhas relataram para a polícia que a aeronave ficou presa nas nuvens baixas. O piloto tentou fazer várias manobras para escapar da falta de visibilidade e encontrar então um local para pousar. Ainda segundo as testemunhas, foi numa dessas manobras que a cauda do helicóptero bateu no topo de uma araucária, que é uma árvore típica de regiões de serra. O acidente matou a noiva, o irmão dela, o piloto e também uma fotógrafa, que, aliás, estava grávida. Eles estavam a caminho de um buffet, onde a festa de casamento seria realizada. Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir a gente traz informações da Chapecoense, que é a campeã da Sul-Americana. A decisão da Conmebol garante vaga para a equipe catarinense na Recopa e também na Libertadores. Tudo isso e mais daqui a pouquinho para você. Faltando menos de um minutinho para 13h no horário brasileiro de verão, estamos de volta com Link Record News. E com uma notícia louvável, viu? Porque a Chapecoense foi declarada campeã da Copa Sul-Americana. Uma decisão importante da Confederação Sul-Americana no momento em que o time precisa ser reconstruído. Elidiane, a equipe vai contar com dinheiro da premiação para recomeçar. Aqui no Brasil, a CBF confirmou que não haverá o jogo entre a Chapecoense e o Atlético Mineiro, previsto para a última rodada do Brasileirão no domingo. Apenas o trio de arbitragem vai entrar em campo só para cumprir o regulamento. O título da Sul-Americana vai auxiliar o clube financeiramente. A premiação da Sul-Americana são 2 milhões de dólares, a Recopa 1 milhão de dólares e 1 milhão e 800 mil dólares para 3 jogos como mandante da Libertadores. Então, no total, a Chapecoense irá receber 4 milhões e 800 mil dólares. Também para ajudar a equipe, a CBF doou 5 milhões de reais. O dinheiro vai pagar as despesas dos funerais.
Outra proposta da Confederação é um jogo entre Brasil e Colômbia, que deve ser realizado ainda no mês que vem. Toda a renda será revertida às famílias das vítimas. Além disso, os sócios torcedores têm feito a diferença. Antes eram 9 mil, agora são 15 mil novos efetivados e 50 mil novas solicitações. A Chapecoense está se reformulando. Com a perda dos atletas, sobraram 11 nomes do elenco. Jogadores das categorias de base devem ser chamados para o time. Assim, a Chape pretende jogar todos os campeonatos do ano que vem. O estadual e o brasileiro, além da Libertadores, a Copa do Brasil e a Recopa. Muito bom. Força Chapé, de qualquer forma, é o sentimento que fica. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Link Record News, a gente lembra você, vai ao ar em 2 edições, 11 da manhã e também 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer.